Quando você faz preenchimento, sempre tem a chance de ficar ruim e você precisar remover esse preenchimento. Ótimo, porque a gente tem um antídoto. Você preencheu olheira, lábio, bochecha, qualquer coisa e ficou feio e você usou ácido hialurônico, nós podemos remover. Mas tem um pequeno porém. Meu nome é Cláudio Vulcan, eu sou médico dermatologista, já trabalho no mundo da dermatocosmetria há quase 20 anos. E eu já fiz mais de 13 mil seringas de preenchimentos em milhares de pacientes ao longo de todos esses anos. Mas a gente recebe no consultório, infelizmente, muitas pessoas reclamando que fizeram preenchimento em outro lugar normalmente e ficou ruim e precisa remover para arrumar. Veja, por exemplo, algumas personalidades famosas que tiveram os rostos deformados por excesso de preenchimento com técnicas ruins, que é um preenchimento bem feito, não fica daquele jeito, e precisaram remover essas substâncias. Para essa remoção, a gente utiliza uma enzima que se chama hialuronidase. O ASE é a enzima. Ela dissolve o ácido hialurônico e transforma o preenchedor à base de ácido hialurônico, que é o que nós usamos no dia a dia, em água e gás carbônico. Água e gás carbônico. Então, o seu açúcar que é injetado, esse polissacarídeo, esse ácido hialurônico, que vai lentamente virando água e gás carbônico em 2, 3 anos, depois da aplicação, lábio e qualquer lugar que seja, ele pode ser dissolvido em meia hora, em 1 hora, e a gente remove com uma enzima que se chama hialuronidase. Calma lá, agora vem um problema. 1% ou um pouco menos do que 1% da população é alérgica a essa enzima. Ué, por quê? Porque nós não temos no Brasil hialuronidase, recombinante de DNA humano, que não desse alergia ou reação cruzada. Nós temos de ovinos e nós temos de boi. Então a gente tem hialuronidase que vem, não é da cabra, é do bode ou do boi, de testículo deles. E a gente utiliza na oftalmologia, na ortopedia, na dermatologia, na cirurgia plástica para determinados fins. E menos de 1% da população tem reações alérgicas que podem ser leves, moderadas ou severas, como esse caso que você está vendo. Esse caso nós não conhecemos, mas recentemente saiu um outro caso publicado de uma menina que foi remover o preenchedor numa clínica de estética de fundo de quintal e não tinha um suporte médico. E ela teve uma reação alérgica severa com fechamento da glote e morreu por asfixia. Na própria clínica, não deu tempo de chegar no pronto-socorro. Então, essas reações rápidas e explosivas são raríssimas, mas o raro em milhares de pacientes tratados começa a aparecer no nosso dia a dia e faz manchete no jornal. Esse caso que você está vendo repetidas vezes é de uma menina que foi remover um preenchimento simples no lábio superior, mas ela teve uma reação que foi progressivamente durante várias horas, piorando por uma hipersensibilidade da pessoa. E não dá nem para fazer um teste prévio. Esses casos podem realmente levar à morte ou deformações, mas nunca definitivo, tirando a morte, que é definitivo, lógico. Mas essas deformações, esse inchaço exagerado, desproporcional a um pouquinho de produto que a gente injeta, depois de algumas horas ou dias de tratamento, tudo volta ao normal. Vamos falar do caso quando dá certo. Quando você quer tirar o ácido hialurônico e nós utilizamos hialuronidase no dia a dia para fazer isso, quando dá ruim, 99% das pessoas ficam ótimas. Em meia hora, 1 hora, em 8 horas depois, o que você tinha de preenchimento, se você colocou uma dose próxima do adequado, dissolveu. Ele não dissolve o ácido hialurônico no seu corpo, só o ácido hialurônico que você injeta. Então, quem tem preenchimento de olheira, que é a região mais comum que dá ruim, porque tecnicamente ela é a mais difícil, e a gente recebe toda semana pessoas procurando para remover esse produto, é uma região que quando você trata, volta a ser o que você era antes. Não é que você vai colocar ácido hialurônico aqui, vai ficar um buraco e vai tirar toda a sua pele. Não, ele come, o ácido hialurônico foi colocado e você volta a ser o que era antes, e depois você pode reaplicar na profundidade, com a quantidade correta, com o produto adequado para essa região, para que fique bastante natural. Então serve como alerta para você, que nem tudo são flores em todos os procedimentos estéticos e não estéticos. Sempre tem uma chance pequena da coisa dar ruim. Só que você não sabe disso quando você vai fazer em qualquer lugar, com qualquer profissional. Você imagina que é muito simples, porque todo mundo está fazendo e você vê o Instagram da pessoa, onde ela só te mostra o antes e um depois, com um filtro
dos melhores casos dela, e não a vida real, como ela realmente é. Então você tem que procurar lugares onde você tem um oxigênio, onde você tem adrenalina, onde o médico que vai aplicar, eu, por exemplo, pré-medico o paciente antes. Você vai fazer hoje hialuronidase? Ótimo. Nós vamos te dar esse remédio e mais esse remédio meia hora antes, para que se você tiver uma reação, estamos livres. E eu tenho adrenalina caso alguma coisa aconteça. E graças a Deus eu tive isso uma vez. E foi intenso. Mas não intenso a ponto de ir para o hospital. Eu que tive que pegar meu carro e visitar a paciente de noite na casa dela, porque ela morava perto do consultório e mandou uma foto que estava inchando. Mas aí a gente medicou, acompanhei, tudo bem. Mas imagina, em centenas de pacientes tratados. Ué, mas você falou que você já fez milhares, é verdade, mas aqui para hialuronidase eu pego umas complicações. Eu tive que fazer, acho que 5, 7, 10 vezes, não mais do que isso, mas que às vezes precisa mesmo, passou do ponto, ou está no lugar errado, mas a imensa maioria são complicações que vêm, que tem muita gente mesmo fazendo e às vezes dá ruim, ou pessoas que moram fora, tá? Então saiba disso, e a hialuronidase é maravilhosa, funciona na maioria dos casos, nós não temos uma hialuronidase de humano, por isso que ela pode dar reações alérgicas, e se der, os médicos estão absolutamente, normalmente preparados para tratar. Esses casos são, infelizmente, fatalidades, elas são trágicas e assustam as pessoas, mas é um susto importante. Agora, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir um favor. Curte aqui e se inscreve no canal, que a gente fala constantemente desse tipo de assuntos aqui, nesse universo da dermatocosmetria, dentro desse canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.